Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O ar estava pesado naquela manhã. No corredor da sede da empresa, o silêncio pairava como o peso de uma sentença. Eu podia ouvir o zumbido distante das impressoras, o clique constante dos teclados e o tic-tac incessante do relógio na parede. Meu coração, porém, batia forte como um tambor de guerra. Eu estava esperando por essa entrevista há semanas. Era mais do que um emprego, era minha chance de provar que eu não era o que os outros sempre acreditaram que eu fosse, apenas um homem comum, sem um diploma prestigioso, sem contatos, sem um nome conhecido. Quando a porta do escritório se abriu, ela apareceu, alta, elegante, com um olhar tão frio quanto aço polido. Ela avançou com passos firmes, cada movimento calculado, cada sorriso medido. Com a pasta na mão, acomodou-se sem sequer me olhar nos olhos. Seu perfume perfumava o ambiente, uma mistura de poder e distância. Eu sabia quem ela era. Tinha sido avisada. Ela era diretora de recursos humanos, uma mulher temida por suas entrevistas brutais, por sua maneira de testar a resiliência psicológica dos candidatos. Ela gostava de desestabilizar as pessoas, observar suas reações, procurar suas fraquezas. E esta manhã, eu era o alvo dele. Ela começou calmamente, mas suas palavras eram como lâminas afiadas como navalhas. Seu currículo é incomum. Muitos empregos, pouca estabilidade. Parece ser de alguém que não consegue encontrar seu lugar. Não disse nada. Apenas assenti com a cabeça, controlando a respiração. E quanto a esse período de 2 anos em que você não está trabalhando? Uma licença pessoal, é isso mesmo? Você quis dizer desemprego. Seu sorriso se estendeu. Ela queria uma reação. Queria que eu me irritasse e que perdesse a compostura. Mas permaneci imóvel, meu olhar fixo nela, sem hostilidade, sem medo. A entrevista prosseguiu. Cada pergunta era mais pessoal que a anterior. Ela atacou meu jeito de falar, minhas escolhas, meu passado. Tudo era válido. Em certo momento, senti a raiva crescer, aquela queimação lenta no meu peito, aquela vontade de responder a ela com toda a dor que ela me causava. Mas aí me lembrei porque estava ali. Então esperei. Pacientemente. Em silêncio. E então ela fez a pergunta. Aquela que ela achava inocente, mas que mudaria tudo. E diga-me, qual foi a sua maior conquista? Essa frase, dita em tom de deboche, pairou no ar como uma provocação. Olhei para ela diretamente nos olhos. E em voz calma, respondi com algo que ela não esperava ouvir. Naquele dia, a sala de interrogatório se transformou em um campo de verdade. Naquele dia, foi ela quem perdeu o controle. O silêncio prolongou-se, tornando-se quase insuportável. Sua caneta pairava sobre a folha de papel, seus olhos fixos em mim, esperando que eu gaguejasse uma resposta banal, algo como: minha maior conquista é ter alcançado essa posição, ou por ter trabalhado arduamente apesar das dificuldades. Não, eu não tinha ido naquele dia para recitar frases decoradas. Sentei-me ereta na cadeira com as mãos juntas à minha frente. Minha maior conquista, repeti baixinho. Ela assentiu com a cabeça, demonstrando um pouco de impaciência. Então respirei fundo e comecei. Isso foi há 4 anos. Eu estava desempregado havia vários meses. Minha mãe estava doente, meu filho tinha acabado de nascer. Eu não tinha mais nada, nem dinheiro nem rumo. E uma manhã, decidi que não deixaria mais a vida me esmagar. Seus olhos se moveram um pouco. Ela não estava esperando por isso. Comecei do zero. Aprendi um ofício sozinho, online. Passei noites em claro, cometi erros e enfrentei contratempos, mas perseverei. Eventualmente, criei uma pequena oficina, completamente sozinho, sem ajuda ou qualificações. E hoje, essa oficina emprega 3 pessoas. 3 pais que, como eu, estavam simplesmente em busca de uma oportunidade. Parei por um instante. O quarto parecia maior, mais calmo. Até o tic-tac do relógio havia diminuído. Então, minha maior conquista não é uma linha no currículo. É ter me recusado a me tornar o que os outros pensavam que eu seria, um homem acabado. Ela baixou os olhos. Só por um segundo, mas eu vi. Dúvida. A arrogância havia desaparecido, substituída por outra coisa, uma espécie de constrangimento, de inquietação. Ela queria retomar o controle, folheou seus papéis, procurando outra pergunta, uma maneira de me trazer de volta ao campo profissional. Mas já era tarde demais. A atmosfera na sala havia mudado. E naquele silêncio, era ela quem parecia estar sendo examinada. E eu vejo, disse ela com a voz menos firme. E você acha que consegue lidar com a pressão de um cargo como esse? Olhei para ela com calma. Senhora, quando se conhece o medo de não poder mais alimentar a família, a pressão do escritório não é nada.
Ela não respondeu. Seus olhos diziam tudo. Ela tentou manter a compostura, mas sua voz havia perdido aquela fria confiança do início. Ao redor da mesa, outras 2 pessoas observavam a cena. Um homem na casa dos 50, vestindo um terno cinza e óculos finos, e uma mulher mais jovem, visivelmente desconfortável, já que o tom da entrevista havia mudado. O silêncio era pesado, quase respeitoso. A diretora, Sra. Lawrence, tentou retomar o controle. Muito bem, isso é interessante. Mas aqui estamos procurando pessoas que consigam trabalhar em um ambiente exigente e competitivo. Não apenas histórias inspiradoras de resiliência. Sua frase tinha a intenção de ser profissional, mas o tom de desprezo que ela deixou transparecer a denunciou. O homem de óculos, por sua vez, levantou a mão delicadamente. Com licença, Sra. Lawrence, mas acho que é exatamente esse tipo de jornada que precisamos entender. Ela olhou para ele, irritada. Sr. Delmas, com todo respeito, a emoção não é um critério de seleção. Talvez não. Ele respondeu calmamente, mas determinação sim. Eu não me mexi. Deixei que eles falassem. Percebi um brilho diferente nos olhos do Sr. Delmas, o de alguém que reconhece uma luta que ele também vivenciou. Ele se virou para mim. Você ainda tem sua oficina? Sim, senhor. Mas confiei isso ao meu irmão. Quero ir mais longe. Preciso lutar por algo maior do que eu mesmo. Ele assentiu lentamente. Então ele pegou uma pasta, folheou-a e acrescentou. E agora me lembro de você. Você fez uma proposta de projeto para uma colaboração com a nossa empresa há 2 anos, não foi? A Sra. Lawrence saltou. O quê? Você o conhece? Pessoalmente não. Respondeu Delmas. Mas o pedido dele foi indeferido na época, sem sequer ser analisado em detalhes. Percebi que ela empalideceu um pouco. Ela entendeu. Foi ela quem, na época, rejeitou esse projeto sem sequer lê-lo. Lembrei-me perfeitamente da notificação automática. Sua candidatura não atende aos nossos critérios. Olhei para ela. Não com raiva, mas com calma. E, pela primeira vez, ela desviou o olhar. O silêncio que se seguiu foi gélido. Nessa sala de entrevistas onde viera para julgar, era ela, agora, quem parecia estar sob o escrutínio de sua própria arrogância. O Sr. Delmas finalmente quebrou o silêncio. Acho que já ouvimos o suficiente. Obrigado pela sua sinceridade, Sr. Morel, eu respondi. Julien Morel. Ele sorriu. Bem, Sr. Morel, fique por aqui. Tenho a impressão de que este dia está apenas começando. Ao sair da sala de entrevistas, minhas mãos tremiam levemente. Não de medo não, mas de alívio. Desta vez eu não havia interpretado um papel. Eu simplesmente havia sido eu mesma. O corredor parecia mais longo do que na entrada. Cada passo ecoava nos azulejos, como a reverberação de uma batalha silenciosa que eu acabará de travar. Funcionários passavam, pastas nas mãos, indiferentes. Eu, no entanto, tinha a sensação de ter deixado algo para trás, um fragmento de verdade nesta sala sufocante. Sentei-me na sala de espera sem saber bem por quê. Talvez por instinto. Talvez porque sentisse que algo estava por terminar. Poucos minutos depois, a porta do escritório se abriu. A jovem jurada, aquela que quase não havia dito nada, saiu silenciosamente. Ela pareceu hesitar, depois se aproximou de mim. Sr. Morel? Sim? Eu só queria te dizer. O que você disse foi corajoso. Poucas pessoas teriam ousado responder da maneira como você respondeu. Seu olhar era sincero. Eu simplesmente sorri para ele. Obrigado. Simplesmente respondi com base na minha própria experiência. Às vezes, a verdade basta. Ela sentiu com a cabeça, como se tivesse se emocionado. Depois, foi embora. Eu estava prestes a sair quando a porta se abriu novamente. Desta vez era a Sra. Lawrence. Seu rosto havia perdido a frieza habitual. Seus olhos pareciam procurar palavras. Sr. Morel. Levantei-me. Sim, senhora. Ela respirou fundo. Eu queria me desculpar. Pelo tom que usei. Você tem razão, eu não a julguei por suas habilidades, mas pela sua aparência. E eu estava errada. Eu não esperava por isso. Olhei para ela sem ressentimento. Sabe, Sra. Lawrence, às vezes julgamos porque nos esquecemos de ouvir. É humano. Ela sentiu lentamente. O Sr. Delmas deseja vê-lo novamente. Ele pediu-me que lhe transmitisse esta mensagem. Ela me entregou um envelope branco. Dentro havia uma intimação para uma segunda entrevista, desta vez diretamente com o gerente geral. Fiquei imóvel por um instante. Foi inesperado. Ela acrescentou suavemente. Acredito que você causou uma impressão muito mais forte do que imaginava. Agradeci-lhe e saí do prédio. Lá fora, a luz do meio-dia me cegou por um instante. O barulho da cidade, as buzinas, as vozes, tudo de repente pareceu mais vivo. Respirei fundo.
O que eu ainda não sabia era que o que tinha acontecido naquela sala de entrevistas não ficaria confinado entre aquelas 4 paredes, porque algumas horas depois, um vídeo começaria a circular. Uma câmera de segurança interna havia registrado toda a cena, e alguém, em algum lugar, decidiu compartilhá-la. E esta simples pergunta, qual foi a sua maior conquista, iria fazer uma turnê pelo país. O vídeo foi carregado sem que ninguém soubesse como. Um trecho de 3 minutos, filmado pela câmera da sala de entrevistas, mostrava-me calmo encarando a senhora Lawrence. Era possível ouvir sua voz seca, seus comentários desdenhosos, e então minha resposta. Aquela famosa frase, minha maior conquista é ter me recusado a me tornar o que os outros pensavam que eu seria, um homem acabado. Inicialmente era apenas uma pequena postagem em um fórum profissional. Mas, em menos de 24 horas, tudo explodiu. Milhares de compartilhamentos. Milhões de visualizações. E em todos os lugares a mesma mensagem. Finalmente alguém que fala a verdade. Os comentários começaram a surgir aos montes. Esse cara é tudo o que queremos dizer aos nossos chefes. Respeito. Ele me deu arrepios. Essa mulher queria humilhá-lo, mas ele lhe deu uma lição de dignidade. Eu não entendia o que estava acontecendo. Meu celular não parava de vibrar. Mensagens de amigos, de pessoas que eu não conhecia, até mesmo de jornalistas. Recebi propostas para entrevistas, aparições na TV e conferências. Eu, Julien Morel, o ex-desempregado, o homem esquecido pelos arquivos de RH, de repente eu me tornei uma voz, um símbolo. Mas por trás dessa tempestade midiática, outra história estava se desenrolando. A senhora Lawrence também era o centro das atenções. Sua atitude, seu tom desdenhoso, suas palavras cortantes, tudo havia sido analisado, comentado, criticado. Ela recebeu milhares de mensagens, algumas violentas, outras simplesmente acusatórias. O nome dela estava em toda parte. E pela primeira vez ela entendeu o que era ser julgada sem que ninguém tentasse compreendê-la. Certa noite, enquanto assistia ao noticiário, o jornalista mencionou meu nome na televisão. Julien Morel, esse homem comum que lembrou à França que o respeito não depende de um título ou de um diploma. Permaneci sentada em silêncio. Não sabia se devia sentir orgulho ou preocupação. Eu nunca tive a intenção de humilhar ninguém. Eu só queria dizer a verdade. Mas às vezes a verdade se torna um espelho cruel demais para aqueles que se recusam a olhar para si mesmos. Alguns dias depois, um e-mail chegou à minha caixa de entrada. Remetente, direção-geral, empresa Lambertex. Assunto, segunda entrevista confirmada sexta-feira, 9 horas. Eu sorriu. Deixe-me acabará de completar sua primeira volta. Sexta-feira, 9 horas. Mais uma vez, parei em frente ao mesmo prédio. O céu estava limpo, o ar fresco, como se tivesse sido lavado de toda a frenética cobertura da mídia. Mesmo assim, a cada passo em direção à entrada, sentia o peso de tudo o que havia acontecido nos últimos dias. Desconhecidos me escreveram. Veículos de comunicação me ligaram. Pessoas me cumprimentaram na rua. Mas hoje eu não estava lá para ser um símbolo. Eu estava lá para ser um homem. Ao entrar, a recepção foi muito diferente. Os funcionários me reconheceram imediatamente, alguns até me deram um sorriso genuíno. Uma secretária me convidou para esperar em uma sala espaçosa com paredes de vidro e vista para os telhados da cidade. Poucos minutos depois, a porta se abriu. Um homem entrou. Alto, cabelos grisalhos, olhar calmo e penetrante. Senhor Morel? Sou Felipe Lambertex, diretor-geral da empresa. Seu aperto de mão foi firme, mas gentil. Ele sentou-se à minha frente, colocou a pasta sobre a mesa e olhou para mim com um leve sorriso. Acho que você teve uma semana agitada. Dei um pequeno sorriso. Pode-se dizer que sim. Ele assentiu lentamente com a cabeça e acrescentou. Sabe, eu já assisti a esse vídeo pelo menos 10 vezes. Não pela polêmica, mas para entender o que havia em suas palavras que tocou tantas pessoas. Ele fez uma pausa e depois continuou mais seriamente. O que você disse é exatamente o que eu queria defender quando criei esta empresa. Valor humano, coragem, a dignidade do trabalho. E percebo que em algum momento perdemos isso de vista. Permaneci em silêncio. Continua. Eu não te chamei para qualquer cargo. Isso seria pouco, depois do que você demonstrou. Quero que você se junte ao nosso departamento de treinamento interno. Quero que você ajude a criar um programa para ensinar aos novos recrutas o que você representa: resiliência, humildade e verdade. Olhei para ele, surpresa. Você quer que eu ensine? Não que você inala, ele disse simplesmente. Diplomas podem ser obtidos. Experiência pode ser comprada. Mas a força que você demonstrou, essa não pode ser fingida.
Por um instante fiquei sem palavras. Relembrei aquelas noites sem dormir, o cansaço, a vergonha, as rejeições, tudo que tive que enfrentar para chegar até aqui. E agora tudo fazia sentido. Concordo. Finalmente, eu disse, com a voz trêmula. Mas sob uma condição. Qual? Ele perguntou. Que cada entrevistador, cada recrutador, cada gerente se lembre de que diante deles não está um número. Está diante de uma história. Uma vida. Ele me olhou por um longo tempo e depois assentiu com a cabeça. É exatamente por isso que você está aqui, Julien. Apertamos as mãos. Ao sair do prédio, olhei para o céu. O sol refletia nas janelas brilhante, quase ofuscante. Pensei na minha mãe, no meu filho e em todos aqueles que um dia foram desprezados por aquilo que não eram. E eu soube, naquele exato momento, que a humilhação daquele dia não tinha sido o fim. Esse foi o começo.